Lucas 24, a partir do versículo 13 até o 35, vamos ler uma parte grande das Escrituras. Uma história também bastante conhecida de todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam, cheios de tristeza, como se estivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." E ele perguntou: "E o que foi?" Eles disseram: "As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus." "Vocês não entendem?" suspirou Jesus. "Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na sua glória?" Então ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: "Fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi." Então ele foi com os dois, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: "Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras?" Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e seus amigos reunidos ali, dizendo: "Aconteceu mesmo. O Mestre ressuscitou. Simão o viu." Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram quando ele partira o pão. Vamos orar? Senhor, nosso coração é grato por tudo aquilo que já vivemos aqui hoje juntos como comunidade, por juntos celebrarmos a ceia do Senhor, trazemos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E agora, quando abrimos a Tua Palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito mais uma vez nos ajude, nos dê sabedoria, compreensão daquilo que o Senhor mesmo quer dizer a nós nessa manhã. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Jesus foi uma pessoa que desafiou constantemente a lógica do seu tempo. Ele sempre propôs um outro olhar para as pessoas tocarem a sua vida para frente. Não se importou, não ficou preso à postura da atualidade e não teve nenhum medo de questionar o status quo. Ele não teve medo de confrontar as ideias vigentes quando percebia que as ideias vigentes não eram produtoras de vida. Convidou homens e mulheres por onde passou a trocarem a lente pela qual elas enxergavam a vida. Convidou as pessoas a expandirem as margens do pensamento, a alargarem as ideias, para expandir, alargar e assim entender que existem muitas outras perspectivas para enxergar a própria vida. E eu gosto muito disso, gosto muito dessa postura de Jesus,
de sempre colocar na nossa mão, na nossa frente, que outro caminho é possível, que outra vida é possível, que nós não precisamos nos prender, que a vida pode ter sempre outro sabor, que nós podemos trabalhar e dar para os nossos dias uma outra configuração e uma outra perspectiva. Creio que essa é uma das características da vida no reino. É uma espécie de teimosia boa, teimosia sadia, de que as coisas estão assim, mas eu vou fazer de tudo para que elas fiquem de outro jeito, porque há dentro de mim essa possibilidade. Aí você pode pensar, otimismo barato, isso que eu estou falando? Não. Porque o otimista é, por vezes, uma pessoa ingênua quanto à vida. E quem é ingênuo quanto à vida acaba correndo o risco de abraçar frases de efeito para alimentar a própria vida ou para alimentar o próprio otimismo, e isso não dá certo. Já bem disse o Ariano Suassuna, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. É verdade. Bom mesmo é termos uma noção da realidade e com essa realidade nós temos esperança. E não ficarmos presos a frases de efeito, achando que simplesmente a postura otimista vai resolver toda a nossa vida. Então não estou dizendo para você virar um pessimista, não. Não vá para o extremo. Isso eu preguei semana passada, não fique nos extremos. Mas é não cair nessa lógica de que, não, se eu for otimista, a vida vai dar certo. Sabe? Está mó tempestade e você diz, está sol. Não. Está chovendo. Se está chovendo, você tem que se preparar para sair na chuva. Porque não está sol, está chovendo. Então, e o Rubem Alves tem um texto que eu queria ler para vocês, que ele faz uma distinção muito clara, muito boa, da diferença entre o otimista e o realista esperançoso. A pessoa que lê a realidade, que ela sabe o que está acontecendo, mas que ainda assim ela teima, a boa teimosia, ela insiste que a vida pode ser melhor. O texto dele diz assim: hoje não há razões para o otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Alberto Camus sabia o que era esperança. Suas palavras: e no meio do inverno, eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de, coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de, coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo. A esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem elas ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas ela floresce. Entende a diferença do otimista e do realista? A diferença de você ficar preso a frases de efeito e você estar otimista por dentro, por quê? Porque as coisas estão boas pelo lado de fora. Ora, é muito fácil, está tudo bom, está tudo bom. Então tudo bem, então eu vou encarar a vida. E o realista é aquele que ele tem esperança e postura a despeito de. Como é que estão as coisas aqui fora? Estão caindo. Então, mas as coisas aqui dentro estão em pé, então eu continuo. As coisas aqui fora estão absolutamente desorganizadas, todas elas ruindo diante de mim, mas dentro de mim eu tenho valores que me fazem viver a despeito das coisas que exteriormente estão tão complicadas. Então nós lemos esse texto, Lucas capítulo 24, de 2 discípulos que estão indo para uma cidade chamada Emaús, estão no caminho de Emaús. E Jesus aparece no caminho dos dois e começa a conversar com eles, fala com eles a respeito do que aflige tanto o coração deles. Por que internamente eles estão tão confusos? Por que o caminhar deles está assim tão pesado? E os dois olham para Jesus inconformados e falam, mas não pode ser, de que mundo você veio? De onde você é? Que todo mundo sabe o que aconteceu. É só você que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E Jesus vai conversando com eles
e como quem não quer nada, fazendo perguntas, e vai fazendo perguntas, e uma hora ele começa a falar a respeito dele mesmo, começa lá atrás e percorre toda a história do Messias, e quando eles vão se separar, Jesus finge que vai para um lado, eles falam, não, fica com a gente, já está tarde, vamos jantar na nossa casa. E nesse jantar, Jesus então se revela, ele se mostra, ele mostra quem ele é. Os olhos espirituais daqueles dois homens abrem e eles reconhecem então Jesus Cristo. Foi sem dúvida nenhuma uma experiência impressionante, e ao olhar para esse texto nós podemos também ter algumas ideias para a nossa própria vida. Eu quero pontuar algumas com vocês, e a primeira delas é que na nossa caminhada no reino, na nossa caminhada com Cristo, Jesus não resolve o problema, ele instiga o pensamento. Jesus entrou na estrada daqueles homens e ele não respondeu nada, mas ele instigou o pensamento. Eles ficaram inconformados com o fato de Jesus não saber o que estava acontecendo. E você não acha interessante? Jesus chega e pergunta para eles, e aí, qual é que é a pauta? A pauta é que Jesus morreu. E o próprio Jesus olha e diz, é mesmo. E por que vocês estão aflitos? Por que tanta aflição? E os dois começam a falar de todas as questões, e o que Jesus faz? Instiga o pensamento, ele não resolve a dúvida. Ele não resolve o problema, ele instiga. Então vamos pensar. Não é interessante? Porque nós temos uma pressa hoje de resolver tudo para ontem. Nós consideramos as nossas necessidades urgentes e incluímos Deus na nossa urgência para Ele resolver as nossas questões também de uma maneira urgente, mas Deus não está com essa pressa que nós estamos. Jesus não está com pressa. Jesus está interessado no coração daqueles dois homens. Porque a questão não é se você tem ou não dúvidas. A questão é você saber viver sem todas as respostas. Você não vai ter todas as respostas. Esquece isso. A questão é a gente aprender a viver exatamente tendo perguntas. E a gente vive com pressa. Porque a gente precisa dessa resposta logo. Porque nós estamos numa correria. Todo mundo aqui está numa correria incrível. Tem gente aqui que já está preocupado agora com o que vai almoçar. E jantar. A internet demora 2 segundos para abrir um site, você fica sem chão. Fala, meu Deus, que horrível essa internet. Há algum tempo nem tinha, e a gente vivia bem. Hoje demorou. Minha vida está um caos, minha internet em casa é horrível. O telefone tem que obedecer o comando de voz, porque você não tem mais tempo para apertar um botão. Aí você lembra quando o telefone era de discar? Eu não lembro, porque eu pesquisei no Google. Você ia discar número que tem muito 0 e 9, demorava 1 dia, só para discar. E hoje você tem que falar o nome do camarada e tem que ligar e tem que ser logo. E ai dele se ele não atender. Ou seja, tudo é com pressa. E Jesus entra na estrada daqueles homens e ele não tem pressa. Ele tem um desejo de fazer aqueles homens caminharem pensando. Eles estão tristes com a cabeça, com 1000 pensamentos. Jesus é a resposta para todas elas, mas ele não se preocupa em responder. Ele deixa aqueles homens caminharem com o benefício da dúvida. Porque talvez você entrou na vida cristã com essa proposta de uma vida com tudo respondido, tudo resolvido, tudo ajeitado, resposta na ponta da língua, conta paga, e marido maravilhoso, esposa maravilhosa, e hoje você está olhando e falando, deu errado. Se era essa a promessa, comigo deu errado. Não, meu irmão, a proposta do reino não é resolver os seus problemas, mas é consultar seu coração. Não é resolver as suas questões, mas é fazer você caminhar a despeito das coisas que te afligem. A proposta do reino é fazer você caminhar pensando com as suas perguntas não respondidas. E onde que o reino acontece na vida desses dois? Acontece na conversa. É o módulo do ISEC. A verdade está na conversa. O reino acontece na conversa. Sabe o que é bonito? É que Jesus instiga o pensamento. Faz eles pensarem na vida.
mas os leva para casa. Ele não responde às dúvidas. Ele não fica preocupado em acalmar o coração naquele momento, mas ele leva os dois para casa. Ele caminha com os dois até chegar em casa, para o lugar da segurança, para o lugar do conforto. Então ele não vai resolver os nossos problemas? Então você acha que é para isso o reino de Deus? Não, querido, o reino de Deus é para fazer algo muito mais bonito. É fazer você caminhar pensando e te levar para casa. Fazer você descansar em paz. Andar com você a despeito das suas estradas. Não é resolver os teus problemas, mas é fazer você caminhar a despeito de todas as estradas confusas e problemáticas que você pode vir a entrar. Então, na estrada de Emaús, nós aprendemos que Deus tem interesse não nos nossos problemas, Deus tem interesse no nosso coração. Deus tem interesse nos nossos valores internos. Aí você vai dizer, não, mas eu queria que Ele resolvesse os meus problemas. E aí eu vou dizer, não faça isso. Sabe por quê? Primeiro, porque Ele não vai resolver. Isso não vai acontecer. Porque Deus não é um secretário de luxo mega poderoso que está aí para resolver os problemas. E vamos combinar, a maioria deles você mesmo que produziu. Então não. E segundo, porque desejar isso, um relacionamento com Deus que é para resolver os nossos problemas, é desejar uma vida onde o crescimento e a maturidade não chegam nunca. Porque sempre tem alguém fazendo por você. Porque sempre tem alguém resolvendo para você. Porque sempre tem dando para você todas as respostinhas prontas. E você pensa que horas. E você raciocina na vida que horas. E você começa a calcular riscos das suas decisões que horas. Não, o reino está fazendo você caminhar e quer fazer você pensar. E guardar teu coração. É o versículo da Bíblia que eu mais falo para os jovens e para os adolescentes. Provérbios 4, 23. Teve até uma menina, amiga minha, que tatuou Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. O reino quer fazer isso. A vida no reino é exatamente isso. Guardar o teu coração, para que mesmo que você ande numa estrada de dúvidas e problemas e 1000 questões, você continua com o seu coração guardado e você tem lucidez para chegar em casa. E como nós deveríamos levar isso a sério? Como que nós deveríamos de fato tatuar o versículo no nosso coração? Acima de tudo, guarde o teu coração. Guarde esse lugar onde você toma as decisões, porque dele depende toda a sua vida. Então, na estrada de Emaús, Jesus está cuidando do coração e não resolvendo um problema pontual, mas através de uma conversa. Através de uma caminhada, levando seus amigos para casa e apresentando valores e ensinando eles a caminhar, a despeito das questões, a despeito das dúvidas e a despeito de todos os problemas. Esse é o reino, ele quer fazer você caminhar. Segundo, abra o seu coração para encontrar Deus em lugares inesperados. Onde está Deus? Como que se encontra Deus? Acredito que toda e qualquer definição absoluta seria um atrevimento muito grande. Onde Deus está? Ou você pode dizer assim, Deus não fala comigo. Peraí, Deus não fala com você? Ou Deus não fala do jeito que você gostaria que Ele falasse? Porque são duas questões bem diferentes. Uma coisa é você sentenciar, Deus não fala comigo. Ou outra eu falar para você, Ele não fala, ou será que o seu coração não está sensível e você não o percebe? Ou será que o seu coração deixou de ser guardado e Ele está falando através de diversas maneiras, mas você perdeu a sensibilidade e hoje você não consegue ouvir Deus falar? Jesus ficou com aqueles dois, eles nem perceberam. Ele caminhou com eles numa estrada e eles não sacaram. Mas uma hora cai a escama dos olhos e Jesus aparece. Só que Ele aparece e desaparece. Quando o coração dele se torna sensível, Jesus some dos olhos, Ele desaparece. E aí, Ele foi embora? Não, Deus não vai embora, Deus muda a maneira de ficar. Deus não deixa, Ele muda a maneira de estar. E agora, onde Ele está? Ele saiu dos olhos e ficou no coração.
Ele saiu de uma percepção física, visual, e agora está neles dentro de uma percepção espiritual, interna. Jesus apareceu, reanimou a esperança, resgatou o brilho dos olhos e desapareceu. Desapareceu dos olhos, mas foi morar no coração e continuou instigando o pensamento e continuou reanimando a esperança daqueles homens. Então Deus fala sim, porque Deus não é uma teoria, Deus não é um conceito estático. Deus foi revelado numa pessoa, na pessoa de Jesus. Se é uma pessoa, as pessoas falam, as pessoas interagem, as pessoas têm trocas, e Jesus é uma pessoa. Então eu lamento muito por essas pessoas que foram embora da igreja, e também falei sobre isso domingo passado, porque a igreja é um encontro de fé. Nós somos aqui hoje uma comunidade de fé, e é também um lugar onde Deus fala, onde Deus interage, onde Deus cuida, onde Deus conforta e onde Deus cuida das nossas feridas. Mas Ele não está visível aos nossos olhos. Não, mas Ele está dentro do coração. E aqui são muitos corações reunidos. Então aqui Deus está falando, interagindo, fazendo troca. E nos olhares, e no carinho, e na força, e no apoio, Deus está falando. A questão é o meu coração. Agora, assim como creio que Deus fala através de outros meios. Porque a graça pode ser... ela é manifestada através de muitas maneiras, na conversa como uma criança. Nossa, como Deus fala. Jesus falou que das crianças, é o reino dos céus. Já conversou com uma criança? Tão lindo, Deus fala tanto através da conversa de uma criança. Deus fala tanto através de um passeio silencioso no meio de um jardim. Como Deus fala. A questão não é o jardim, não é Deus, a questão é o nosso coração. Porque pode ser que Ele não fale da maneira que você quer, mas Ele fala. Então o que nós temos que mudar? É Deus que tem que mudar? Não, nós é que temos que cuidar da sensibilidade do nosso coração. Porque é isso que nós precisamos. Sensibilidade. Entender que Deus não está preso nos barulhos dos tambores. De que Ele não precisa de carro alegórico. De que Ele não precisa de barulho, não. Deus pode ser encontrado nas mais diversas situações. É o meu coração que precisa de sensibilidade para entender isso. Nós cantamos tanto aqui, na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra. Deus está, eu sei. Meu querido, sua mãe pode ser essa voz de Deus que fala. Você vai dizer, mas minha mãe nem é evangélica. E quem disse que Deus é? Deus é vento e sopra onde quer, disse Jesus. Quando Nicodemos questionou, como é que eu faço para viver a vida no reino, onde que ela é? Jesus olha e diz, Nicodemos, Ele é como o vento, ouves a sua voz e não sabes de onde vem. Assim é o Espírito de Deus, Ele sopra onde quer. E Ele está soprando sua graça, sua sabedoria, soprando sua cura, soprando suas virtudes por aí. O que é que nós precisamos? De sensibilidade para colher, de sensibilidade para perceber. E terceiro, sensibilize o seu coração para perceber esse vento que sopra. Ao sensibilizar o seu coração, abra seus olhos e assim você terá sua esperança animada. Quando Jesus parte o pão, o partir do pão tornou-se o símbolo de que Deus deu sua morte, Deus deu sua vida, e de que a morte não pode segurá-lo. De que nada pode segurá-lo. De que não tem força alguma que pode segurar a vida de Deus em nossas vidas. Então olha só, eles estão cansados, eles estão desanimados, eles chegam em casa cansados, andaram muito pela estrada, além do cansaço físico, o cansaço espiritual, de saber, de pensar que o seu Jesus está morto, e agora nem sabe se está morto, nem sabe onde ele está, eles estão cansados. Mas eles têm um novo encontro com Deus. E esse encontro deixou eles tão animados que apesar do cansaço, apesar de todo o dia, apesar de todas as questões do dia a dia, eles vão estrada fora correndo, anunciando a notícia de que a vida venceu, de que o amor venceu, de que a vida venceu a morte, de que o amor venceu o ódio, de que a esperança venceu as barreiras impostas pelo medo. Eles estavam cansados e com medo do futuro. Mas em uma encruzilhada,
o coração deles se tornou sensível, eles olharam para Jesus e falaram: não, fica com a gente. E esse fica com a gente mudou a história da vida deles. Fruto desse encontro é a esperança animada. É um coração novamente pulsando, cheio de expectativa e cheio de vida. Esse encontro, esse abrir dos olhos de viver sabendo que a vida vence, traz para nós esperança, a gente resgata a possibilidade de um futuro novo e diferente. E bem-aventurado entende isso, quem entende isso. Bem-aventurado quem entende que a vida sim tem muitas lutas, que o nosso caminhar é cheio de questões, mas quem mantém o coração sensível acaba se encontrando com Deus nas encruzilhadas da vida, e quem se encontra com Ele tem a esperança animada. Então o que nós precisamos de sensibilidade, de saber que por aí, nas estradas da nossa vida, Deus está. E nós precisamos manter o nosso coração apto para perceber essa presença de Deus. Comecei falando que Jesus tinha esse hábito de dizer uma contraproposta, uma outra proposta de vida. E é isso que essa igreja quer fazer, anunciar uma outra proposta, é isso que uma igreja tem que fazer. Anunciar dizendo que o que estava morto pode voltar a viver, pois a morte não tem a última palavra e nós podemos viver com esperança. Então corre por aí a notícia de que a sua vida não tem mais jeito. Então hoje eu quero semear a esperança no teu coração e dizer: sim, você só precisa abrir os teus olhos para Jesus, o Senhor da nossa vida. Porque Ele está convidando pessoas a viverem e tentarem novamente, e apesar de que a estrada foi totalmente cansativa, os dias foram duros, as notícias são tristes, o reino de Deus está dizendo: não, a história pode ser outra, a história pode ser nova. Então a notícia que domina a boca do povo é o fim, morreu. O Deus morreu. As notícias são ruins. As perspectivas são tristes. E a notícia do reino está dizendo: não, a vida está dura sim, mas a morte não tem a palavra final, porque em Jesus nós temos ressurreição e vida. Então Deus não morreu, Deus ressuscitou. E Ele fala, e Ele é vivo, e Ele está interagindo, lidando com pessoas, restaurando vidas, convidando pessoas a olharem a vida de uma outra maneira e não ficarem presas na chatice do pessimismo, não ficarem iludidas com a fragilidade do otimismo, mas serem esperançosos, realistas. Pessoas que leem a vida assim com naturalidade, entendem a dificuldade do viver, mas que acreditam que os valores do reino de Deus são suficientes para trilharmos a estrada novamente. Então Deus está interessado em fazer você andar, não permitindo que notícias tristes, não permitindo que a morte roube os seus sonhos. Está interessado em fazer você caminhar pensando, a despeito das coisas que estão acontecendo. Elas estão acontecendo, mas que elas não sejam as senhoras da sua vida. O Senhor da nossa vida é Jesus Cristo, onde há ressurreição e vida. Então a proposta de esperança de Jesus é aquela que nos motiva a andar a despeito de. Ela não é humana, ela é divina. Ela não lê a realidade como as situações como as que vão comandar a minha vida, não. Não, ela lê a realidade, mas o que comanda a minha vida e a minha história são os valores do reino de Deus. Então, em suas lutas, em suas dificuldades, lembre sempre que Deus é amoroso e bom, e o seu amor e a sua bondade conspiram em nosso favor. Amém?